E nesse vídeo de mais uma consultoria gratuita para imigrantes, batemos o marco na semana passada de 560 brasileiros atendidos aqui na consultoria somente este ano de 2025. Pois é, 560 brasileiros tranquilos, regularizados junto à Receita Federal. E se você quer ser um deles, fica aqui comigo, ouve essas dicas e vê se de repente não é a sua hora também de contratar um profissional para te ajudar a se regularizar. Esse vídeo são as perguntas que vocês mais fazem nas consultorias, baseado nos erros que vocês mais cometem. Bora lá? Olá, imigrante ou futuro imigrante, você que já saiu do Brasil, você que está querendo sair, que está pesquisando sobre toda essa situação para se manter regular, para você que está voltando para o Brasil ou que já voltou e agora está pensando: e agora o que é que eu vou fazer com esse dinheiro que eu tenho lá fora para trazer para cá? Vamos entender hoje quais são as importâncias, as coisas mais importantes que vocês precisam dar atenção em qualquer um desses três momentos. Tanto se você está vivendo fora, quanto se você voltou ou quer voltar, ou se você saiu ou irá sair. Primeira coisa, primeira dúvida maior, a comunicação de saída definitiva. Quando você precisa fazer a comunicação de saída definitiva? Você precisa fazer a comunicação de saída definitiva quando você está decidido a ficar definitivamente no exterior e já resolveu a sua vida fiscal no Brasil ou está no processo de resolução. Então você pode fazer a comunicação de saída para abrir a sua conta de não residente, a sua conta CNR. Você pode fazer a sua comunicação de saída para notificar o INSS, para notificar os bancos, para poder todo mundo ficar sabendo que você está saindo. Se você vai continuar empregado no Brasil, você precisa enviar essa comunicação para a empresa, para poder a empresa começar a descontar os 25% na fonte do seu salário. Então a comunicação de saída definitiva não é obrigatória. Se você sai sem saber direito se é definitivo ou não, então você saiu para ficar um intercâmbio de 6 meses, você saiu e é isento no Brasil, nunca teve renda no Brasil e também não vai ter renda lá fora. Se você não fez a comunicação de saída definitiva, não há problema você não ter feito. E não fazer a comunicação de saída definitiva não impede você de fazer a declaração de saída definitiva. Tá bom? Então saí do Brasil esse ano que vem, há 20 anos atrás, não fiz a comunicação de saída e recebi a orientação de que eu não devo fazer a declaração de saída definitiva por não ter feito a comunicação de saída. Correto? Não, incorreto. Você vai ficar devendo para a Receita Federal, devendo satisfações para a Receita Federal se você não fizer a sua declaração somente por não ter feito a comunicação. A comunicação é obrigatória, mas não precisa fazer, como eu sempre digo. Ela é obrigatória se você olhar lá na lei, mas se você fizer e não fizer a declaração de saída definitiva em seguida, ela é cancelada. Se você não fizer a comunicação e fizer só a declaração, não tem nenhuma multa, nenhum ônus, não tem problema você não ter feito. Se você fizer a comunicação e depois fizer a declaração, o documento que você vai usar como documento oficial da sua saída vai ser o recibo da sua declaração. Então a comunicação é um aviso prévio que você dá para a Receita Federal e para os outros órgãos de que você vai sair. Entretanto, se não fizer a comunicação também não tem problema. O próximo erro. E o erro número 2 é escolher manter a residência fiscal no Brasil e não declarar os seus rendimentos no exterior. A Receita Federal, a partir desse ano, já começou a pescar as nossas contas no exterior. Então, se você mantém a residência fiscal no Brasil, ou seja, se mantém declarando imposto de renda anualmente, você precisa declarar a sua evolução patrimonial no exterior. Se você não faz essa declaração da sua evolução patrimonial, um belo momento a Receita Federal vai ver que você tem esses rendimentos no exterior, vai ver que o seu patrimônio cresceu do nada e ela vai poder cobrar o imposto sobre toda a sua renda no exterior. Não necessariamente que você vai pagar novamente 100% de imposto de renda sobre seus rendimentos no exterior, mas o saldo com multa e juros você vai ter que pagar. Então não cometa esse erro. Ou você faz a declaração de saída definitiva, ou você mantém a residência fiscal no Brasil. Se você vai manter a residência fiscal no Brasil declarando imposto de renda todos os anos, você precisa obrigatoriamente, por lei, declarar os seus rendimentos no exterior. E sem muita conversinha, já vamos pro erro número 3, porque vocês sabem que eu não gosto desse negócio de ficar nessa enrolação.
O erro número 3 é não entender as regras do acordo de não bitributação. O acordo de não bitributação não quer dizer paguei aqui, não vou pagar lá. Não é isso que quer dizer o acordo. O acordo, inclusive, diz coisas diferentes a depender da situação na qual você esteja. O acordo de não bitributação Brasil e Portugal, por exemplo, às vezes a gente precisa entrar na justiça para poder se fazer valer do acordo de não bitributação, porque tem muitas especificidades. Por exemplo, você não paga imposto de renda sobre dividendos desde que a sua empresa esteja em outro território. Então, no caso, você saiu do Brasil e tem a empresa no Brasil. A sua empresa tem uma sede física no Brasil. Você paga funcionários no Brasil e você veio morar aqui em Portugal. Você tira dividendos dessa empresa. Somente neste caso, você é isento de pagar imposto de renda sobre dividendos. Ou se você tiver o RNH. Mas eu tô falando do acordo de não bitributação. Então é muito importante que você conheça o acordo de não bitributação para se aproveitar dos benefícios que ele oferece, mas também para ter consciência de que você tem obrigações com relação a isso. Então, se você está morando em Portugal, se você está morando na Espanha e você tem rendimentos no Brasil, você precisa declarar para esses países onde você está vivendo que os seus rendimentos vêm do Brasil. O acordo de não bitributação diz o que você pagou lá, você paga só a diferença aqui. Se você não pagou nada lá, paga tudo aqui. Tipo assim, a não ser que no próprio acordo tenha dizendo que você tem ali uma cláusula que te beneficia. Você precisa estudar isso, você precisa conhecer, e se você quiser conhecer melhor os acordos de não bitributação entre Brasil e França, Brasil e Itália, Brasil e Portugal, Brasil e Reino Unido, nós temos profissionais aqui para te orientar, para te atender. Vem falar com a gente, contato@contadoradoimigrante.com. Logo, os links para agendamento da consultoria com essas profissionais vai estar lá no site. Vocês não perdem por esperar. Outubro vem aí com muitas novidades. Não esquece de se inscrever aqui, ativar o sininho e dar o hype, tá? Eu já não tô mais me satisfazendo somente com curtidas, eu quero hypes. Bora lá para o erro número 4. O erro número 4 vem um pouquinho puxado do erro número 3, que é ignorar a lei fiscal do país onde você está vivendo. Se você vai conhecer o acordo de não bitributação, você vai ter que obrigatoriamente conhecer a lei fiscal do país onde você vive. E provavelmente você que está aí vivendo na França, vivendo na Espanha, na Itália, e nunca parou para pensar, pera ainda, eu tô vivendo aqui, eu tô me beneficiando de todos os serviços aqui, enfim. E eu tenho rendimento somente no Brasil e não tô declarando aqui. Será que isso tá certo? Será que eu tenho essa isenção? Eu tenho realmente essa opção de declarar ou não os meus rendimentos do exterior? Porque no Reino Unido, até ano passado, você tinha essa opção. Agora você não tem mais. Então você precisa conhecer a legislação fiscal, né? A lei fiscal, e fazer a sua regularização no país onde você vive. E você deve fazer isso o quanto antes. Porque às vezes vocês ficam com medo assim, ai, mas eu já tô fazendo tão errado há tanto tempo, eu não vou nem mexer nisso. Você pode escolher não mexer naquilo e acender uma vela para poder ter sorte de a Receita Federal do país onde você vive não pegar. Mas com a evolução da tecnologia que está acontecendo, é muito provável que nos próximos 5 anos todo mundo caia na malha. Então, se você escolhe se regularizar por si, né, ir lá, fazer um acordo, dizer que tá errado, você consegue de repente diminuir as multas e juros ou eliminá-las. Você consegue fazer um acordo de parcelamento. É importante que vocês entendam. O governo não vai pegar todo o seu dinheiro. Sempre existe uma possibilidade de você fazer um parcelamento, de você ter um desconto, de fazer um acordo. Os governos disponibilizam isso, mas você também precisa conhecer, né? Então, estudem sobre isso e fiquem regulares. Quinto e último erro vem puxado do quarto erro, que é não acompanhar a evolução das leis relacionadas aos impostos no país onde você vive. Como eu tô dizendo, inclusive eu fiz até uma live falando sobre isso, sobre as mudanças que estão acontecendo na Suíça, sobre as mudanças que estão acontecendo no Reino Unido. Já pensou se você tá vivendo em qualquer um desses países e tá aí só preocupado em ganhar seu dinheiro, em conseguir o seu visto e não percebe que o governo tá mudando, não percebe que as leis tributárias estão mudando, você só tá preocupado com a lei relacionada ao seu visto. Mas e o restante todo? Já pensou se você resolve tudo relacionado ao seu visto, mas tá com um problema fiscal, e aí na hora de você ir lá pegar seu visto, pegar o seu título de residência, sua autorização de residência, você não consegue pegar aquele visto, aquela autorização, porque você tá com problema com o fisco, porque você não pagou seus impostos? Às vezes vocês ficam muito preocupados com uma situação, lembrando que a vida adulta é difícil e que a gente tem N coisas, né? N processos para resolver. A gente precisa cuidar do nosso dinheiro, a gente precisa cuidar dos nossos impostos. Quando eu digo cuidar do nosso dinheiro, é parar de ficar comprando roupinha na Shein
e começar a guardar dinheiro, ter uma reserva de emergência, investir o dinheiro, cuidar do seu dinheiro. Quando eu digo cuidar dos seus impostos, é saber das suas regras, né? Saber das regras que você precisa seguir nesse país onde você está vivendo, saber se você tem obrigações fiscais, você tem que cuidar da sua parte eleitoral também, se você tá com o título no Brasil e esse título tá bloqueado, tá com alguma pendência, ele pode te trazer problemas. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma declaração de saída definitiva esse ano sem o título, daqui para frente, é possível. Mas uma declaração retroativa você não consegue, você tem que estar com o título válido. Você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar de um monte de coisas. Impostos é uma dessas N coisas que você tem que cuidar. E não adianta fugir, tá? Vida adulta é isso, vamos cuidar disso, porque acaba que se você abandona um processo, esse processo abandonado pode interferir no restante todo e acabar te prejudicando. Era isso que eu tinha pra falar. Esse vídeo foi bem rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários. Eu não tô conseguindo responder todos os comentários, são muitos comentários. Mas eu, quando vou criar um novo vídeo, eu dou uma olhada aqui nos comentários e crio um vídeo baseado no maior número de dúvidas relacionadas ao mesmo tema. Então, se vocês têm muita dúvida ainda sobre declaração de saída, sobre a conta de não residente, sobre, enfim, benefícios fiscais, o que quer que seja, eu trago aqui pra vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre finanças pessoais do imigrante. Vamos tomar cuidado com o nosso dinheiro, vamos começar a pensar em como evoluir, né, em sair desse círculo vicioso de gastar dinheiro, de achar que tá tudo barato na Europa, apesar de que eu acho que ninguém mais acha isso, né, mas enfim. Vamos conversar sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!